Bom dia, gente. Professor Luiz Paulo, professor de Mecânica Industrial. E o assunto que hoje nós vamos abordar será de válvulas direcionais, tá bom? E continuando com as nossas aulas, continuando com os nossos slides, nós vimos os conceitos de válvulas, os conceitos genéricos. Vimos que as válvulas elas são identificadas pela maneira como ela é acionada, tá? São identificadas pela posição, tá? Vemos os vários tipos de válvulas, válvulas direcionais, válvulas de bloqueio, válvula de pressão, vazão, fechamento, tá? Nós vimos o número de posições das válvulas, vimos se ela é uma válvula fechada, se ela é uma válvula aberta, vimos essa parte de simbologia, vimos números de vias, tá? Vimos válvulas de centro fechado, vimos como identificar, tá? Quais os números de vias, tá? As vias de utilização, a linha de alimentação, a linha de escapes, tá? Vimos que as válvulas elas são normatizadas por duas normas, norma DIN 24300 e norma ISO 1219, tá? Vimos que a norma 1219, quando as válvulas elas são fabricadas de acordo com essa norma, o número de escapes, tá? A posição, a maneira como ela é pilotada, a posição de repouso, tá? Se ela é normal fechada, se ela é normal aberta, elas são identificadas por número. E nós vimos também as válvulas que são fabricadas pela norma DIN, que obedece à norma DIN, né? 24300, que a posição, se ela é normal fechada, se ela é normal aberta, a posição do piloto, a posição do retorno, o número de vias, tá? Elas são identificadas por letras, né? Nós vimos essa tabela aqui, tá? E nós vimos também que as válvulas direcionais, elas são identificáveis, tá? Pelo número de posição, pelo número de vias, pela posição inicial, pelo tipo de acionamento, tá? Vimos aqui o que significa o número de posições, né? Tá? Nós vimos que tem válvulas de 2, de 3 posições. Nós vimos o número de vias, tá? Que tem válvulas que tem 2 vias, 3 vias, 4 vias e até 5 vias, tá? Vimos também que com relação ao desenho, eu posso ter uma válvula normal aberta quando tem a passagem de ar livre e tem uma válvula normal fechada quando a posição dela inicial é um bloqueio, tá bom? Ou posso ter também a combinação dos dois, tá bom? Aqui nós vimos essa simbologia, aqui, que é uma válvula. Se eu fosse ler essa válvula num diagrama pneumático ou num diagrama eletropneumático, eu iniciaria lendo essa válvula pelo número de posições, tá? Então, nós vimos que 2 quadradinhos aqui significa que ela é 2 posições. Nós vimos também aqui que essa válvula ela é normatizada, né? Pela norma que identifica o número de passagens pelo número, né? No caso aqui, o 1 eu sei que é a alimentação do ar comprimido da válvula, tá? Eu vejo também que essa válvula, se eu fosse ler segundo o número de vias, o número de posição, seria 3, 2 vias. Por quê? Porque eu tenho 3 vias, tá? 1, 2, 3 e tenho as 2 posições, tá? Eu vou dizer também que essa válvula, ela no estado de repouso é uma válvula normal fechada. Por quê? Porque eu tenho aqui um traço transversal, tá? Então, inicialmente essa válvula ela não vai dar a passagem de ar, tá? Então, é uma válvula 3, 2 vias, normal fechada. Nós vimos também que esse desenho aqui, na ponta da válvula, quer dizer que é uma válvula com retorno por mola, né? E nós vimos também esses símbolos aqui, que elas são pilotadas tanto manualmente como eletricamente, tá? Então, eu tenho aqui um número de posições, eu tenho um número de vias, eu tenho um número da posição inicial, eu tenho o retorno e tenho um modo como o qual ela é pilotada. No caso aqui, ela é pilotada eletricamente e ela é pilotada manualmente, né? Então, é justamente essa válvula aqui que nós vimos, tá? Então,
É uma válvula 3, 2 vias, pilotada eletricamente com retorno por mola normal fechada. Eu poderia descrever essa válvula desta maneira, pelo desenho no qual ela está me identificando o número de vias, número de posições, o modo de pilotagem e o modo de retorno, né? Então, essa válvula aqui nós pegamos como exemplo uma válvula direcional da Festo, que ela é uma válvula que é o modelo MFH-3-1/8. E isso quer dizer 1/8, nós vimos isso na última aula, que é o tamanho da rosca, tá, do engate rápido. Então, as válvulas ela tem roscas de acordo com o modelo. Eu posso ter rosca de 1/8, de 1/4, de 3/4 e até de meia também, tá? Então, dependendo da tua aplicação, aí vai variar também, tá, o tamanho da rosca, tá? E o tamanho da rosca tem que condizer com o tamanho da rosca do teu engate rápido, tá? E aí nós vamos ler aqui essa válvula da Festo, diz o seguinte: a válvula solenoide MFH-3-8 é uma válvula componente essencial em sistemas pneumáticos industriais projetadas para controlar o fluxo de ar de forma eficiente. Com a sua função de válvula 3, 2 vias, nós vimos anteriormente, 3 vias e 2 posições, normal fechada, monoestável. Por quê? Porque ela é pilotada por uma solenoide, tá? Oferece um controle preciso e confiável. Essa válvula é amplamente aplicada em linhas de produção automatizada, sistemas de controle de máquinas e equipamentos industriais que requerem acionamento pneumático, gente. Vamos lá. Nós vimos também a válvula 2 vias, a posição inicial NF, tá? Nós vimos também a válvula 2 vias NA. Nós vimos também a válvula de posição inicial 3, 2 vias, NF, tá? 3 posições, 2 vias. 3 vias e 2 posições, normal fechada, tá? Posição inicial. Nós vimos também a válvula 4, 2 vias, 4 vias e 2 posições, normal aberta. E nós vimos, por último, essa válvula 5, 2 vias, normal fechada, 5 vias e 2 posições. E recordando aqui como ela trabalha, no estado inicial, que nós chamamos de estado de repouso, tá? A válvula é uma válvula normal fechada. Se nós olharmos para a simbologia do lado direito, nós vamos ver que o P aqui, a pressão aqui, tá? Para P, ela é livre, né? Para P, ela é livre, tá? Então, é o normal aberto para P. E para A, é normal fechada. Quando eu aciono a manopla, o carretel muda de posição dentro, o que vai acontecer, tá? Eu vou bloquear, tá, a passagem do P para o B e vou abrir a passagem do P para o A. Então, quem era aberto vai ficar fechado. E quem é fechado, agora vai ser aberto. Então, esse símbolo aqui embaixo da válvula, na válvula inferior, do lado direito, é o símbolo da válvula acionada, tá? Então, nós vemos aqui que o P, aqui, ó, a pressão, ele saiu do B, que dava uma passagem direta, e agora ela vai para o A. Então, fechou o P e abriu o A. Essa válvula aqui é diferente das anteriores, porque uma vez acionada a manopla, o carretel muda de posição dentro, quem era fechado fica aberto, quem era aberto fica fechado, e agora para a válvula voltar, ela não tem a mola, né? Então eu preciso manualmente voltar essa manopla para voltar à posição inicial da válvula, beleza? Alguma pergunta até aqui? Sim ou não? Vamos lá, gente. Dúvidas? Não, professor. Gabriele, Caroline, Henrique, Davi. Podemos seguir em frente? Beleza, vamos lá. Esse é o desenho da válvula de centro aberto. Nós vimos nos slides anteriores
que quando eu ver essa bolinha aqui, é porque internamente, tá, tem um ponto comum, tá? Então, é uma válvula normal aberta, mas internamente, toda vez que eu ver esses pontinhos preto aqui, eu estou dizendo que ela tem canais comum dentro, as ligações em comum dentro, tá, gente? Aqui é uma válvula de centro fechado, né? Então, a pressão do ar entra por pé, uma vez acionado, o carretel muda de posição, quem era aberto fica fechado e quem é fechado vai abrir, beleza? Vamos lá. Nós temos também válvulas de bloqueio, né, gente? Então, válvula aqui, no caso, aqui é um engate rápido, é uma válvula de bloqueio com engate rápido, e aqui uma válvula de esfera manual. São outros tipos de válvulas também que são aplicados no sistema pneumático. Essa aqui, no caso do lado esquerdo, é em sistema pneumáticos. E nessa do lado direito aqui, eu já vi muito dessas válvulas serem aplicadas na linha de vapor, né? Então, são muito usadas na linha de vapor, essa válvula do lado direito. Nós temos também válvulas de bloqueio de esfera, tá? São outros modelos de válvulas que também são aplicadas. Neste caso aqui, são válvulas de esfera que são aplicadas na linha de ar comprimido, tá, gente? Então, na maioria das linhas de ar comprimido, que são pressurizadas até 8 bar de pressão, essas válvulas são aplicadas na linha, tá, gente? Para fechar uma linha de ar, por exemplo, no caso de você for querer dar manutenção, tá? Vamos lá. Nós temos aqui uma válvula aqui, muito interessante essa válvula, que chama-se válvula de simultaneidade, tá? Válvulas pneumáticas, tá? Então, essas válvulas aqui, elas são aplicadas para segurança, tá? A segurança do operador, tá, gente? Então, como que funciona dela? Eu tenho um desenho aqui na parte superior da válvula, né? E veja só que essa válvula ela é normatizada porque ela está identificando aqui as vias, tá? Por números, tá? Então, a norma 1219, tá? Quem está normatizando aqui, porque é número, e eu identifico aqui as duas entradas. Como é que essa válvula ela funciona? Porque ela é interessantíssima na questão de segurança. Veja bem, então, como que ela funciona? Então, eu tenho aqui embaixo, do lado esquerdo, essa setinha aqui, ela está representando o ar comprimido, né? Então, para que saia aqui, no caso aqui, o 2 na saída aqui, eu tenho que pressionar essa válvula dos dois lados ao mesmo tempo, né? Então, do lado direito, do lado esquerdo, tem acionamento. Então, para sair o ar aqui, na saída 2, eu tenho que apertar os dois simultaneamente. Então, são duas manoplas que eu tenho, e para o ar sair, para que o operador ele use, de fato, as duas mãos, tá? Então, as duas mãos têm que estar na manopla. Se uma mão só tiver, por exemplo, se eu apertar só o lado direito, o ar não vai sair aqui na via 2. Se eu apertar só o lado esquerdo, também não vai sair. Por isso que se chama simultaneidade, válvulas de simultaneidade. São válvulas de segurança em que o operador tem que obrigatoriamente usar as duas mãos para acionar essa válvula, para poder acionar um atuador num determinado local, tá, gente? Então, nós usamos muito esse tipo de válvula para a segurança do operador, para que ele seja obrigado a usar as duas mãos. Então, como que funciona? Então, eu tenho aqui o ar comprimido injetado aqui na entrada 1 e aqui é a saída 2. Então, só vai sair, tá? Na saída 2, na via 2 aqui, se de fato eu acionar ela
ao mesmo tempo. Beleza? Nós temos também aqui válvula de retenção. Tá? Então, essa válvula de retenção aqui, nós fazemos muita analogia com um diodo, né? Então, o diodo ele só passa corrente elétrica em uma direção, tá? Então, e aqui no caso, o ar comprimido, tá? Entra aqui na via 2 e somente da direita para a esquerda, tá? Se o ar for entrar aqui, ou você for querer colocar o ar na via 1, não vai passar, tá? Porque está bloqueando. Por isso que nós falamos que é uma válvula de retenção, ela só tem a passagem de ar num único sentido. E neste caso aqui, tá? É da direita para a esquerda, tá? E a mesma coisa aqui nessa simbologia aqui do lado direito, tá, gente? Então, só entra aqui, tá? No lado aqui 2, né? Na via aqui de número 2, tá? E aí, o que que acontece? O ar vai empurrar a esfera dentro e o ar vai conseguir passar aqui nesse caso. Se você quiser colocar na via 1 aqui, ele não vai passar, porque está tendo uma retenção aqui. Então, as válvulas de retenção não têm como função permitir a passagem do ar em apenas um único sentido, tá, gente? Por exemplo, você tem um circuito pneumático, tá? Então, imagine aí se a válvula direcional falhar, por exemplo, né? Então, se dentro, no caso das válvulas direcionais, eles têm um jogo de reparo, tá? Que é constituído de o-ring. E aí, quando esses o-rings, eles gastam, eles quebram, então a passagem de ar, ela não consegue reter dentro do atuador, dentro do cilindro pneumático. E essa válvula de retenção é justamente para o ar não voltar, para o sistema ficar pressurizado, tá, gente? Então, é uma forma de você manter o circuito pneumático pressurizado e é uma forma de você prever um possível defeito da válvula direcional, tá, gente? Então, isso aí é mais uma segurança para o circuito pneumático. E vocês vão ver também que os mesmos símbolos que nós estamos usando aqui, no caso, para circuitos pneumáticos, são praticamente os mesmos símbolos usados nos circuitos hidráulicos, tá, gente? O que muda, professor? Só muda o líquido, tá? No caso pneumático é ar e no caso hidráulico é óleo, mas as simbologias são praticamente iguais, tá, gente? Vamos lá em frente. Até aqui, alguma dúvida, gente? Sim ou não? Hein, João? Hein, Levi? Hein, Carolina? Hein, Bruna? Há alguma dúvida até aqui? Não, beleza. Nós temos aqui uma válvula de escape rápido, tá? Essa é a simbologia de uma válvula de escape rápido. As válvulas de escape rápido têm a função de realizar a aceleração da exaustão, tá? Então, ele usa muito também em sistemas eletropneumáticos, tá, gente? E em sistemas pneumáticos também, essa é uma simbologia, tá? E aí, nós vamos ver também esse desenho, tá? Em blocos hidráulicos, tá? Então, as válvulas de escape rápido também são usados para segurança de bloco de pressão. Nós temos aqui válvula de isolamento. As válvulas alternadoras possuem duas entradas e uma única saída. Sua função é possibilitar a passagem de ar, no caso, pelo menos uma das entradas seja acionada. Sendo assim, o funcionamento ou elemento ou, tá? Então, ou aqui, gente, é uma lógica, tá? É uma função de uma porta lógica, tá? Então, o que ele
quer dizer, na realidade aqui? Se eu entrar aqui com ar, tá? Ou por aqui, ou pelo lado direito, ou pelo lado esquerdo, ela vai sair, tá? Na via 2 aqui, tá, gente? Então, ou eu uso um lado, tá? Ou uso outro lado. Por isso que é ou, né? Ou o lado esquerdo, ou o lado direito, tá? Vamos lá. E essa aqui é a simbologia, né, que vai dizer como que se dá o fluxo de ar, tá bom, gente? Então, ou eu uso o lado direito da válvula, ou uso o lado esquerdo da válvula. Tanto faz se eu usar um lado esquerdo ou lado direito, ela vai sair aqui na via 2. Vamos lá. Válvulas de controle de fluxo. Então, essas válvulas de controle de fluxo, elas são usadas, a simbologia, se você for ver, tanto em sistemas hidráulicos como sistemas pneumáticos, elas são praticamente idênticas, gente, tá? E para que elas servem, professor? Então, olha só, quando você usa um cilindro pneumático, por exemplo, nós chamamos de músculo pneumático também. E se você ligar a válvula direcional direto no cilindro, tá? Tanto, por exemplo, se for um cilindro de duplação, o que vai acontecer? Se você tiver 7 bar de pressão, tá? E você for acionar uma válvula, tá? Então, esse ar, esses 7 bar de pressão, ele vai entrar na câmera com 7 bar. Então, vai ser uma batida violenta, né? Então, tanto para acionar o pistão, como para desacionar, tá? Então, tanto para ir como para voltar, vai existir 7 bar de pressão sem nenhum restringimento aí. Nesse caso, o que essa válvula faz? Ela diminui, tá, a pressão do ar e, consequentemente, diminui também a velocidade. Então, veja, se você aplicar 7 bar de pressão num cilindro pneumático, ele vai entrar com uma velocidade absurda, né? E vai voltar também com uma velocidade absurda, no caso, se for um cilindro de duplação. E essas válvulas aí de controle de fluxo, por isso que o nome é controle do fluxo, ela vai reduzir o fluxo da passagem de ar. Então, com essa válvula, você pode, restringindo a quantidade de ar, diminuir a velocidade de avanço e de retorno do teu cilindro. Por isso que é uma válvula de controle de fluxo. Beleza, gente? Vamos lá em frente. Tudo bem aí? Sim ou não? Tá? Então, olha só como elas são aplicadas aqui. O que está acontecendo aqui nesse desenho aqui? Então, eu tenho aqui uma válvula 5 duas vias com retorno por mola, acionado manualmente, tá? E aí, o que está acontecendo aqui, gente? Existe aqui a válvula aqui, né, de controle de fluxo. Então, quando eu acionar essa válvula, o que vai acontecer? Vai trocar, ela vai acionar, tá? E aí, o que está acontecendo? Esse controle de fluxo aqui, essa válvula de controle de fluxo, ela está amortecendo, tá, o retorno desse ar comprimido. Então, aqui vai entrar por exemplo, 7 bar. Vai entrar direto, não tem restrição nenhuma. Tá? Para ele acionar, então, o ar obrigatoriamente vai ter que passar pela válvula. Se a válvula estiver regulada aqui, e está regulada em 20%, então, logo, você vai diminuir a velocidade de acionamento dessa arte desse pistão. Por isso que o nome é controle de fluxo de ar comprimido. Tá? Então, por essa válvula, você pode controlar também a velocidade de acionamento, né? Então, acionando, vai com 7 bar, por exemplo. Tá? Só que o acionamento dele aqui, a velocidade de acionamento,
né, vai ser reduzida a 20%, né? Então, quanto mais você abrir essa válvula, mais você vai aumentar a velocidade do acionamento da arte desse atuador. Beleza, gente? Vamos lá. Aqui nós temos os compressores, né? Os compressores de ar comprimido. Então, nós vamos ver vários tipos de compressores, né? Então, nós vimos na última aula bombas hidráulicas e outras bombas, bombas centrífugas, e nós vimos que o que faz um circuito hidráulico funcionar é a unidade hidráulica, né? Nós vamos rever essas aulas se der tempo. E aqui, no caso, né, para mover, né, os pistões, os atuadores, as válvulas direcionais, enfim, um circuito pneumático é preciso um compressor de ar comprimido produzir ar, tá? Para a linha de pressão, tá, gente? E existem vários tipos de compressor de ar comprimido. E o que nós estamos vendo aqui é um pistão, é um compressor de ar comprimido do tipo pistão, tá, gente? Então, existem vários, como nós vamos ver aqui. Então, esse aqui é uma foto de um compressor de ar tipo pistão, tá, gente? Seria mais ou menos esse aqui. Esse aqui seria um modelo de compressor a pistão, tá, gente? E aí, dependendo do tamanho do compressor, você vai ter em metros cúbicos também uma pressão de produção. O compressor produz, né, o tamanho do teu tanque, né? Se teu tanque for grande, ele vai produzir grandes quantidades de ar comprimido. Se o tanque for pequeno, vai também produzir uma pequena quantidade, tá? Vamos lá. Vamos ler aqui o conceito de compressor de ar tipo pistão. Esse tipo de compressor de ar usa um pistão ou êmbolo que se move dentro de um cilindro para comprimir o ar. Normalmente o pistão se move para frente e para trás, mas também pode ser uma membrana de borracha, o compressor de membrana. Dois conjuntos de válvulas cuidam da entrada e da exaustão do ar. Os compressores de pistão já são disponibilizados, lubrificados e isentos de óleo, e na maioria das vezes com dois cilindros em forma de V. Compressores de pistão muito pequenos usam apenas um cilindro. O compressor de pistão já hoje disponível em 1 HP, cerca de 30 HP. Eles são muito usados para aplicações de uso geral, onde o ar é usado para ferramentas manuais, limpeza de poeira, pequenos trabalhos de pintura, etc. Junto com o pressor de parafuso rotativa, é um dos mais usados tipos de compressores, tá? E esse tipo de compressor de pistão, gente, ele é muito usado em borracharias, né? Em oficinas de pintura, onde não requer um tratamento de ar mais purificado, né? Então, nós vamos ver mais adiante que a produção de ar comprimido, ela tem que ser uma produção de qualidade, uma produção limpa de ar comprimido, por causa das válvulas que, se tiver alguma sujidade nesse ar comprimido ou tiver algum tipo de sujeira, as válvulas elas vão dar defeitos, tá? Elas vão ficar com defeito, elas vão travar, por exemplo, tá? Por isso que existe ao longo das linhas de ar comprimido existem filtros coalescentes, né, que nós conhecemos, existem purgadores, né, que na produção do ar comprimido cria-se muito condensado, né? Nós vamos também ver que o ar, mais adiante, nós vamos ver que o ar ele precisa ser tratado, ele precisa passar por um secador, tá bom, gente? Então, tanto por um secador como por um resfriador, tá? Então, isso é uma qualidade de ar que os sistemas pneumáticos têm que ter, tá? Uma qualidade bem mais apurada do que esses compressores de pistão, tá, gente? Então, nós estamos tratando com atuadores, com válvulas direcionais, que o ar ele precisa ser bem limpo, tá, gente? Vamos lá.
Nós temos aqui o compressor tipo parafuso, tá? Então, é um tipo de compressor que esse aqui no caso leva óleo, esse aqui é a principal peça, digamos assim, de um compressor de ar. Então, o que esse compressor, por esse parafuso, faz? Ele comprime o ar, né? Comprime o ar. Então, toda vez que se comprime o ar tende a aquecer, né? Porque está comprimindo. E também a criar, nós chamamos de condensado, né? Então, o ar cria muito condensado, água, né? Então, gera água. Por isso que ele tem que passar por um secador e tem que passar por um resfriador. Mas vamos lá adiante. Então, esse aqui seria o compressor tipo parafuso, né, gente? Então, nós vemos aqui rapidinho esse tanque aqui, se vocês estão observando, é um tanque de óleo, né? Aqui leva óleo justamente para lubrificar aqueles parafusos, né? Então, o parafuso obviamente aquece, né? O ar também aquece, o ar no caso cria condensado, né? Então, esse tanque aqui é um tanque de óleo que ele vai lubrificar os parafusos, tá, gente? Vamos lá. Vamos ver o conceito aqui de ar comprimido tipo parafuso. Outro tipo de compressor popular é o compressor de parafuso rotativo. Existem dois tipos básicos de compressores de tipo parafuso rotativo. Os injetados com óleo e sem óleo. O tipo injetado com óleo é o mais comum, porque tem um preço muito mais baixo do que o sem óleo. Que você só deve usar sem aplicação e exigir 100% isento de óleo. Ele usa 2 rotores, né? São os parafusos helicoidais que nós vimos na foto. Para comprimir o ar, os rotores têm um formato muito especial e giram em direções opostas, com pouca folga entre eles. Então, voltando aqui, gente, na foto. Então, o que vai acontecer aqui? Então, são parafusos, né, que vão rodar em sentidos opostos, tá? Então, nessa rotação de sentidos opostos, ele vai comprimindo o ar, tá? Então, vai comprimindo o ar e vai jogando, tá, para a garrafa, que nós chamamos de pulmão, né? Então, sai do pulmão, vai para o resfriador, sai do resfriador, é lógico que passa pelo filtro coalescente para não ter nenhuma sujidade, e de lá vai para a linha de pressão. E nós vamos ver a sequência de tratamento de ar, que ela também é normatizada, tá? Vamos ver mais adiante direitinho cada elemento desse na sequência, para que o ar seja um ar bem purificado. Vamos lá. Então, esses são compressores de ar comprimido, tá? Tipos rotativos, tá? Então, deles existem também muitas aplicações, tá? Como que ele funciona? Qual é o conceito dele? Eles comprimem o ar usando 2 elementos espirais. Um é estacionário, que não se move, e o outro se move em pequenos círculos excêntricos, dentro de uma outra espiral. O ar fica preso e, devido à forma como as espirais se movem, é transportado em pequenas bolsas de ar para o centro da espiral. Demora cerca de 2,5 giros para o ar atingir o tubo de saída de ar comprimido no centro. Normalmente são usados em locais onde é necessário uma pequena quantidade de ar comprimido limpo, livre de óleo, como, por exemplo, as instalações de tratamento de água potável, fábricas ou laboratórios especializados. Os compressores rotativos não produzem um alto fluxo de ar. Se você precisa de muito ar comprimido, sem óleo, opte por um compressor de parafuso sem óleos. Beleza? Vamos lá? Tudo bem até aí, gente? Sim ou não? Dando para ouvir? Beleza. Vamos lá, Manuel, Matheus. Vamos lá, Carolina, Bruna. Então, esse seria o compressor rotativo, compressor de ar comprimido, tá? Rotativo ele. Então, dependendo
da garrafa, né, dependendo aqui do reservatório, né, vocês têm uma quantidade de ar, né? Então, como nós mencionamos mais adiante, ele é usado em pequenas fábricas, onde o ar comprimido não requer muita qualidade, né, gente? Então, e não requer também muita quantidade de ar comprimido. Vamos lá. Nós temos aqui agora o que nós falamos anteriormente, o sistema de ar comprimido. Como que ele se dá? Então, eu não posso simplesmente ligar um compressor de ar e mandar esse ar diretamente para um sistema pneumático, onde existem vários atuadores, onde existem várias válvulas direcionais, várias válvulas de simultaneidade, enfim, existem no circuito de ar comprimido, existem vários atuadores que, se o ar não for um ar de qualidade, eles vão travar. Qualquer sujidade, por exemplo, em posicionadores eletropneumáticos, então é o equipamento que ele manobra válvulas proporcionais. Então, a quantidade de ar ali são milibar, no caso, né? Então, se esse ar não for tratado, se esse ar não for secado, se esse ar não for resfriado, se esse ar ele não passar por um filtro, então, tudo que tem na atmosfera, ali as sujidades, o compressor vai pressionar, vai jogar na garrafa ali no reservatório. Então, eu preciso, obrigatoriamente, se eu tiver uma linha que tem esse tipo de válvula, nesse tipo de atuador, eu preciso tratar o ar, tá? Então, obrigatoriamente, eu não posso deixar que esse ar vá para a linha de ar comprimido, tá? Com sujidade, tá? E uma outra coisa que danifica muitas válvulas, um outro fator que danifica muitas válvulas é a questão do condensado, gente, né? Então, é a questão da água que tem no ar comprimido. Por isso que nas linhas de ar comprimido são colocados purgadores, né? Purgadores automáticos, né? Que de tempos em tempos ali, ele fica purgando o condensado, né? A água que nós chamamos de condensado. Então, tem que haver condensado ali no reservatório de ar comprimido, para ir purgando a água. Tem que ter purgadores ali em toda a linha de ar comprimido, para que você tenha um ar seco, um ar sem água, tá? Porque a água, né, o condensado, ele trava as válvulas, ele trava os atuadores ali pneumáticos. Por isso que nós temos que ter todo esse cuidado de ter ali um ar comprimido bem tratado, tá? Mas aí, em geral, o ar comprimido necessita de um tratamento adequado para evitar que a sua má qualidade origine um desgaste prematuro de equipamento e ferramentas, ou que diminua as interrupções não programadas de manutenção e consequente perdas de produtividade. Então, imagine aí, né? Então, se você não tiver um ar limpo, bem tratado, você vai ter problema na tua linha pneumática ou eletropneumática. Podemos resumir em 3 os contaminantes do ar. Primeiro, condensado, né? Que é a água, proveniente da umidade relativa do ar. Nós temos também o óleo, né? Que é proveniente do meio ambiente e dos próprios compressores. E, por último, as partículas sólidas, né? Então, nós temos 3 fatores que nós temos que tratar para que nenhum deles contamine o nosso ar, né? Nosso ar comprimido, tá? Então, primeiro a água, segundo é o óleo, né? Então, tem compressores e a maioria são compressores de óleos, né? Que o óleo serve para refrigerar ali, no caso que nós vimos dos slides, os parafusos ali. E aí, muitas vezes, esse óleo que serve para fazer os resfriamentos ali dos parafusos, ele passa para a linha de pressão, tá? Então, é muito
temos que ter muito cuidado também com esse óleo, tá? E as partículas sólidas, que é o pior de tudo, né? Entre o óleo e entre a água, as partículas sólidas são as piores, né? Porque essas realmente elas travam todo o teu atuador, toda a tua válvula direcional, toda a válvula pneumática ou eletropneumática, tá? Todo o atuador, ele trava com essas partículas sólidas. Por isso que nós temos na linha de pressão filtros coalescentes, que é para realmente filtrar o ar e ter um ar aí 100% sem partícula. A norma internacional ISO 8573 recomenda o seguinte sistema de preparação de ar. Então, veja, o sistema de ar comprimido, tá? Então, é normatizado, tá, gente? Então, a norma ISO 8573, ela recomenda para que um ar seja um ar de qualidade. O que ela recomenda? Primeiro, um resfriador posterior logo após o compressor. Lembram que eu disse que no compressor, quando se comprime o ar, o que ele vai fazer? Ele vai aquecer, né? Então, ele está dizendo aqui que logo depois do compressor tem que ter um resfriador, né, de ar. Então, tá? Então, saiu do compressor, entra no resfriador, tá? Eu tenho que ter o que também? Tenho que ter um filtro de ar, tá? Por causa das partículas sólidas, por causa das sujidades. Eu tenho que ter também um secador. Por quê? Por causa da umidade, né? Então, cria-se muita umidade dentro da linha de ar comprimido, tá, gente? Então, eu preciso ter tanto um resfriador para resfriar o ar, tá? E tenho que ter também um secador, tá, gente? Que é para secar o ar e não deixar o condensado, que é a água, fluir para dentro dessas tubulações. E tenho que também ter um filtro de óleo para que o óleo do compressor, né, no caso, se passar, não deixar ir para a linha de pressão, tá, gente? Então, todos esses equipamentos, como purgadores automáticos, né, que eu já mencionei, tá, tem ao longo de toda a linha de ar comprimido, inclusive no reservatório de ar comprimido, tem que ter esse purgador para tirar toda a umidade, tirar toda a água da tua linha de ar comprimido. E um reservatório pressurizado, tá? Então, que nós chamamos também de pulmão, né? Então, o ar passa por todos esses componentes e aí joga no reservatório, que nós chamamos de pulmão. Do pulmão, sim, que vai lá para a linha de pressão de utilização, lá na ponta das válvulas direcionais, dos atuadores, enfim, o que tiver para instalar lá. Mas vamos lá. Aqui nós temos a norma ISO 8573, que recomenda o seguinte sistema, né, na preparação do teu ar. Primeiro, né, nós temos o compressor de ar, e ele recomenda que seja um compressor, primeiro, com relação ao custo, né, de um compressor movido por parafuso, né, na geração de ar por parafuso com óleo, que é o mais barato, né? Então vem o compressor, e a primeira simbologia aqui é a simbologia do compressor. Segundo, vem o resfriador, nós falamos a questão né, do ar comprimido. Então, ele vai sendo gerado o ar comprimido ali, e ali vai aquecendo, né? Esse ar vai aquecendo. Então, ele precisa passar por um resfriador ali, né? Porque que a proporção que ele vai aquecendo, ele vai também criando condensado, gente. Então, veja só. O que acontece? O compressor comprime o ar, ele aquece, cria ali a umidade é água, só que eu preciso desse resfriador justamente para que a temperatura abaixa, né? E aí eu não tenho tanta umidade, tanto condensado sendo produzido, beleza? E aí vem
o filtro coalescente, tá? Então, toda vez que vocês verem num diagrama pneumático, eletropneumático, essa simbologia aqui, ele está representando um filtro coalescente. Mas por que, professor, que é coalescente? Porque é um filtro de ar, tá? Que é diferente da representação do filtro de óleo, tá, gente? Então, são coisas diferentes. Filtro coalescente e filtro de óleo, tá? Vamos lá. Eu tenho que ter o que mais? Eu tenho que ter um secador. Então, veja bem, nós temos o compressor, que passou pelo resfriador, que passa pelo filtro coalescente, que passa pelo secador, tá? Então, o secador, ele vai tirar a umidade do teu ar comprimido, tá, gente? Então, vai tirar aqui a maioria da porcentagem da umidade, tá? Então, resfriador, filtro coalescente, secador, tá? E nós temos aqui, por último, o purgador, tá, gente? Então, o purgador eletrônico, ele é uma válvula eletropneumática, né, duas vias, que você consegue programar o tempo de purga e o tempo que vai ficar acionado, tá, gente? Então, por exemplo, você quer que de 2 em 2 horas esse purgador acione. Você vai programar, tá? Mas e quanto tempo ele vai ficar acionado de 2 em 2 horas? Vai ficar acionado 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos? Então, você tem essa condição, tá? De programar o tempo, tá? Que ele vai entrar e o tempo de permanência dele por pulso, tá? Então, por exemplo, eu vou programar aqui de 2 em 2 horas, ele vai ficar 2 minutos ligado, beleza? Então, é mais ou menos assim que a gente usa esse purgador automático, que ele é colocado ao longo de toda a linha de pressão, tá, gente? Para justamente tirar o condensado da linha de pressão. E por último aqui, nós temos o reservatório de ar comprimido, tá? Se eu não me engano, tem uma NR, que é chamada NR13, né, que trata justamente de vasos de pressão. Então, esses vasos de pressão, gente, é algo bem delicado, bem perigoso, tá? Então, a maioria dos vasos de pressão, eles trabalham até com 8 bar de pressão, tá, gente? Mas eles têm que ter também segurança, tem que ter uma válvula de segurança, né? Então, todo vaso de pressão, ele tem uma válvula de segurança. Por quê? Porque se passar daquela pressão ali, ele vai jogar para fora, né? Vai drenar essa pressão excedente, tá? Se, no caso, tem linha de pressão que tem 2 compressores, né, instalados numa mesma linha, e tem vasos de pressão, tem 2 reservatórios, ali, tem fábricas que utilizam apenas um reservatório para 2 compressores de ar, um reservatório para 3 compressores de ar, e aí, neste caso, nós temos que equalizar a saída da pressão do ar comprimido. No caso, se tiver 3 compressores ou 2 compressores, mandando só para um pulmão, só para um reservatório, né? Então, geralmente, obrigatoriamente, melhor dizendo, a gente tem que colocar uma válvula de segurança, né? Uma válvula de pressão de segurança ali para acionar quando a pressão admissível da linha for ultrapassada. Beleza? Aqui nós temos a norma ISO 1219. Veja que são praticamente os mesmos símbolos, tá? Praticamente os mesmos símbolos do compressor, do resfriador, do filtro, do secador, do purgador automático e do reservatório pressurizado, né? Então, a norma muda alguns símbolos e preserva outros símbolos, né? Mas isso aí é uma questão de costume, vamos dizer assim, de você se habituar a ler um diagrama pneumático, e dentro do diagrama pneumático você vê todos esses símbolos, né? E você aprender a ler identificando o que significa aqueles símbolos ali, beleza?
Vamos lá, vamos em frente. Aqui nós temos a linha completinha, tá? De todos aqueles símbolos que nós vimos e aquelas normas que foram mencionadas aqui, nós temos primeiro o compressor de ar comprimido. Do compressor, ele produz ar e manda para o resfriador, tá? Então, produzindo ar comprimido aqui, o ar vai aquecer, tá? Só que ele vai passar no resfriador. Mas por que, professor, tem que passar no resfriador? Porque quanto mais aquecido ele está, mais umidade ele vai produzir, né? Que nós chamamos de condensado, essa umidade, né? Então, passou no resfriador, vai tirar uma porcentagem da umidade, vai passar no filtro coalescente, né? E vai para o secador. Então, o secador vai tirar mais a umidade desse ar comprimido, tá, gente? Então, a umidade, nós chamamos, a umidade do ar, nós chamamos de condensado. Então, o secador vai secar mais o ar, vai cair mais o condensado, e finalmente esse outro filtro aqui, que na realidade, o que vai acontecer? Eu tenho um filtro de ar e um filtro de óleo. Mas por que um filtro de óleo, professor, na linha de ar comprimido? Justamente para se vazar algum óleo, no caso de um compressor, for um compressor de parafuso, que ele tenha o resfriamento dos parafusos sem fim a óleo, então usa-se aqui um filtro de óleo. Porque muitas vezes passa, né, daquele óleo, do tanque do óleo, passa para a linha, tá? Mas no caso, se for um compressor que não usa óleo, você não precisa aplicar, tá? O filtro de óleo, só o filtro coalescente mesmo. E aí vem o reservatório, tá, gente? Então, depois de todos esses equipamentos, saindo do compressor, passando pelo resfriador, pelo filtro, pelo secador, pelo filtro de óleo, vem até o reservatório, que nós chamamos também de pulmão. E neste caso aqui, eu estava falando que o que acontece? Tem que ter uma válvula de pressão aqui no tanque. Por quê? Porque quando eu tenho 2 compressores de ar, aqui no caso é só um, mas mesmo assim eu tenho que ter válvula de segurança, tá? Da pressão aqui do reservatório. Por exemplo, se eu tiver aqui 3 compressores, tá? E eu produzir para uma mesma linha, para o mesmo pulmão, tá, gente? Então, a pressão que vai estar aqui neste pulmão, nesse reservatório, muitas vezes passa da pressão admissível, tá? Pressão de trabalho, bem? Então, normalmente, os compressores produzem até 8 bar de pressão, tá, gente? Mas tem válvulas, tem equipamentos pneumáticos, por exemplo, posicionador elétrico pneumático, que não vai essa pressão, tá? O máximo que vai é 1 bar, tá? E ele diminui ainda mais o posicionador para 1 milibar, 2 milibar, dependendo do atuador eletropneumático, tá? Que ele vai ali para a válvula moduladora ali para fazer o seu trabalho. Mas, e no caso aqui, já vi sistemas também que tem aqui sensores de pressão, né? Então, são controlados a pressão desse reservatório por sensores de pressão, né? De 0 a 10 ou 0 a 20. Então, é um sistema que nós chamamos de PID, tá? Proporcional, integral e derivativo, tá? Então, os sensores de pressão, eles leem a pressão do tanque e mandam esse sinal para o compressor, tá? Então, se você ajustar a pressão, por exemplo, a 7 bar, e aí esse sensor de pressão ler que a pressão está abaixo de 7 bar, e isso é programado no compressor, tá, gente? Então, o compressor vai entrar numa rampa de 100%, então ele vai entrar com 100% de produção
ali, porque ele está recebendo um sinal ali, dizendo que a pressão do reservatório está abaixo de 7 bar. E tem posicionadores lá no campo que não comutam abaixo de certa quantidade de ar comprimido. Tem válvulas que elas só pilotam acima de 5 bar, tá, gente? Como tem válvulas que pilotam muito abaixo de 5 bar. Então, ali, o técnico vai e regula ali a pressão por uma pressão média de 7 bar. Se tiver o tanque cheio com 7 bar, ele entra num estado de stand-by. Ele fica mantendo ar. A pressão, a disposição desse ar, quando vai sendo consumido, né, a pressão vai baixando. E quando baixa de 7 bar, ele entra novamente. Quando chega a 7 bar, ele fica no estado de stand-by. E assim, ele vai mantendo esse sistema, tentando manter os 7 bar de pressão o dia inteiro, tá? Consumindo aqui, vai baixar a pressão dentro do tanque. Ele vai entrar com 100%. Chegou a 7 bar, ele entra em estado de stand-by, tá, gente? Então, isso é uma aplicação que normalmente as empresas têm, né? Então, muitas delas usam esse sistema que nós chamamos sistemas PID, tá, gente? Então, até aqui nós concluímos esses estudos, tá, de válvulas direcionais, tá, gente? Então, eu peço que vocês entrem lá no Classroom, tá? Esse material já está disponível. Estudem. Nós vamos ter primeiro uma avaliação no dia 26, se eu não estou enganado, tá? Eu ainda vou confirmar e colocar lá no mural, tá? E nós vamos, antes das avaliações, é claro, nós vamos ter uma aula só para nós tirarmos dúvidas, gente, tá? Então tem muito material aí que nós já estamos disponibilizando, já tem material lá no Classroom para que vocês possam estudar. Qualquer dificuldade e você não poder acessar esse material dessas matérias de mecânica, por favor, nos avise para que a gente possa ver o que está acontecendo. Mas, no geral, nós temos já na 7ª aula, nós temos os estudos dos slides da aula 1 até a aula 7, então é muito material. Eu peço que você entre lá no Classroom, tá? Dia 26, mas eu vou confirmar isso com a Aline, tá, gente? Para que a gente possa fazer a nossa avaliação. Mas antes da avaliação, nós vamos ter uma aula de tira dúvidas, tá, gente? Eu peço, por favor, que vocês acessem o Classroom, tá? Nós temos ainda um trabalho que não foi concluído por alguns alunos, né? A programação da preventiva, por favor, também, quem puder concluir, conclua ali, coloque ali o seu resultado ali nas atividades do Classroom, que eu vou corrigir, e assim que eu corrigir, eu lanço a nota. Já lancei algumas notas de alguns alunos que conseguiram concluir ali a parte de preventivas, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês, gente, um aplicativozinho que tem, tá? Ele se chama Automation, tá? E nós vemos aqui um circuito eletropneumático aqui. Tudo que nós já vimos até agora, né? Está aqui, ó, válvulas, atuadores, unidade hidráulica aqui, poderia ser uma unidade pneumática também. Nós temos o tanque de retorno. Então, começando aqui, gente, como que eu poderia ler essa válvula, tá? Vamos lá, gente, olha só como que se lê. Então, geralmente, quando você pegar um circuito pneumático, tá? Ou eletropneumático, ou hidráulico, ou eletrohidráulico, vai estar basicamente essa simbologia aqui, a simbologia de um pistão, tá? Pistão de duplação, tá? Aqui eu tenho, vamos ler essa válvula aqui, como nós acabamos de aprender aqui. Ela tem quantas posições? Ela tem 2 posições, beleza? Tá.
Tem quantas vias? Aí eu posso ler o extracinho daqui. 1, 2, 3, 4. 4 vias. Então, como que é essa válvula? Ela é 4, 2 vias. Beleza. Como é o retorno? O retorno é por mola. Beleza. Como é o acionamento? O acionamento é manual. Eu preciso estar acionado a manopla para ela voltar? Não, não preciso. Por quê? Porque tem a válvula, a mola de retorno aqui no caso. Então, como é que iria se comportar esse sistema hidráulico aqui no caso? Tá? Vamos lá. Então, veja, olha só. Esse aqui é a minha unidade hidráulica, tá? O que que vai acontecer, tá? O que que está acontecendo aqui na realidade? Olha só, o óleo, ele está passando pela válvula, está indo até a primeira câmara do atuador, tá? Então, ele está passando direto aqui. O atuador está com a arte para dentro do pistão, tá? Então, a arte está dentro, né? Então, o que que vai acontecer aqui? Olha só, quando eu acionar a válvula, o pistão vai acionar, beleza? Então, para onde foi o óleo, professor? Eu vou desacionar aqui, eu não preciso, nessa aplicação dessa válvula, eu não preciso manter a manopla acionada para ele voltar, tá? Então, eu não preciso desacionar a manopla, eu solto a manopla e ele volta, tá? Então, o óleo que estava aqui na frente, tá? Tá cheio de óleo aqui, e está pressionando ali o êmbolo, tá? Para a parte de trás, tá? Então, a arte está dentro do êmbolo. Então, o óleo aqui é o vermelho aqui, né? A linha vermelha. Aqui está cheio de óleo, gente. Então, quando eu acionar a válvula, vai trocar, tá? O óleo que estava na primeira parte da câmera, tá? Ele escoou, tá? Para cá, ó. Ele voltou para tanque. Isso aqui é um tanque, é um símbolo de um tanque, tá, gente? Apertei, o óleo que estava na câmera da frente do atuador veio para tanque, tá? E o óleo que a bomba está jogando é o óleo na outra câmera que vai fazer com que a arte do meu atuador vá para frente, tá? Mais uma vez, se eu soltar essa manopla, a válvula vai voltar à posição inicial, porque é um retorno por mola, tá? Então, o meu acionamento é manual, mas o retorno dessa válvula é retorno por mola, tá, gente? Então, essa é a aplicação mais básica de um sistema ou hidráulico ou pneumático. Como eu falei antes, todos os símbolos, tanto pneumático como hidráulicos, eles são praticamente iguais, tá, gente? Muda alguma coisinha, tá? Algum símbolozinho, mas no geral eles são iguais, tá, gente? Então, essa é uma aplicação bem básica de circuito pneumático, circuito hidráulico, tá? Então, essa aplicação nós vamos ver, né? Nós vamos usar muito esse softwarezinho para a gente montar o nosso esquema pneumático, o nosso esquema hidráulico, tá? Temos dois softwarezinhos, um é o Automation, que eu posso fazer essa aplicação, e o outro é da Festo também, que eu posso fazer aplicações. E nós vamos trabalhar, tá, até o final desse semestre com esses circuitos pneumáticos e hidráulicos, tá, gente? Por isso, eu gostaria que você baixasse esse material, tá? E você começasse a se habituar a ler esses esquemas pneumáticos e elétricos. Eu vou deixar, depois da aula, lá no Classroom, vou deixar uma apostila, tá? A respeito desse símbolo, e em cima desses símbolos também é mais um tema de nós fazermos as nossas avaliações. Mais uma vez eu peço, gente, para que vocês possam aderir ali, tá? A segunda pasta ali no Classroom, tá? Do segundo trimestre,
e baixar todo esse material, tá? Então, quando nós formos aplicar esse softwarezinho, nós vamos fazer a avaliação baseado nesse tipo de circuito pneumático, tá bom? Ou circuito hidráulico, tá, gente? Mas, mais uma vez, eu quero só relembrar aqui, gente, a última aula, tá? Só para refrescar aqui as nossas mentes, tá? Então, o que é que nós vimos na última aula, gente? Nós vimos bombas hidráulicas, mas não somente bombas hidráulicas, tá? Nós vimos bombas centrífugas, tá bom? Só que o que acontece? No circuito pneumático, o que vai fazer com que os atuadores possam se mover é a bomba hidráulica, né? No circuito hidráulico. E no circuito pneumático, o que vai fazer com que os atuadores eles mudem de posição, eles façam ali o seu trabalho, é o compressor de ar comprimido, tá, gente? Mas, no geral, tanto os circuitos hidráulicos como os circuitos pneumáticos, tá, gente? Eles usam praticamente a mesma simbologia, salvo que nos sistemas hidráulicos, a pressão, gente, é muito maior do que a pressão em ar comprimido. Como eu frisei antes, vou frisar novamente. No circuito de ar comprimido, eu posso usar até 8 bar de pressão. É o máximo que eu posso usar de pressão, tá? E a não ser que seja um laboratório que faz aferição de equipamentos. Por exemplo, tem laboratórios que eu já trabalhei que tem até 250 bar de pressão, tá, gente? Mas é para aferir válvulas, por exemplo, de caldeiras, né? Válvula de caldeira a gente afere com esse sistema de pressão de 250 bar de pressão. Mas, no geral, eu digo, no chão de fábrica mesmo, nós usamos até 8 bar de pressão, diferentemente dos sistemas hidráulicos, tá? Os sistemas hidráulicos, eles têm muito mais pressão do que um sistema pneumático, tá, gente? Então, é muito mais perigoso de você trabalhar no sistema hidráulico do que no sistema pneumático. Não é que o sistema pneumático não seja perigoso de trabalhar. É obviamente que uma pressão de 8 bar é uma pressão muito grande, verdade. Mas no sistema hidráulico você vai trabalhar com megapascal, né? Então, já são pressões aí absurdamente grandes, tá, gente? Então, só para nós lembrarmos, nós tratamos de bombas, né, hidráulicas, nós vimos o conceito das bombas hidráulicas, tá? Nós vimos esse conceito aí. O que é uma bomba? Bomba é uma máquina operatriz que transfere energia ao fluido com a finalidade de transportá-lo de um ponto a outro, que recebe energia de uma fonte motora qualquer e cede parte dessa energia ao fluido sob forma de energia de pressão, energia cinética ou ambas. Isso significa que ela aumenta a pressão e a velocidade dos líquidos. A relação entre a energia cedida pela bomba ao líquido e a energia que foi recebida da fonte motora determina o rendimento da bomba. Esse dado é muito importante para a escolha de uma bomba quando se trata de conservação de energia. Nós vimos a importância de nós dimensionarmos uma bomba, tanto faz se ela for hidráulica, se ela for uma bomba centrífuga, enfim, nós vamos dimensionar pelo tamanho do nosso circuito hidráulico, tá, gente? Nós vimos também bombas centrífugas, né? Vimos o conceito dela. Como que ela funciona? Um dos principais equipamentos para a transferência de líquido, a bomba centrífuga, é usada em plantações, em empreendimentos residenciais, industriais e obras. Seu funcionamento acontece através de impulsores. O equipamento transfere energia centrífuga para o líquido, semelhante àquela que acontece nas máquinas de lavar. Isso gera uma pressão que resulta em um fluxo de bombeamento a altas velocidades, né? Nós vimos esse conceito também. Nós vimos que tem vários tipos de bombas, né, industriais, cada uma para uma aplicação diferente,
né? Então, nós vimos até como dimensionar a vazão, tá? Vimos também o que na última aula? Vimos que as máquinas de fluxo, né, as bombas, elas se dividem em bombas volumétricas e turbomáquinas, né? As bombas volumétricas, né, nós vimos que elas estão divididas em alternativas e rotativas. E as bombas alternativas, ela tem a sua construção, né, de pistão ou diafragmas. E as bombas rotativas, nós vimos que temos a de parafuso, a de palheta, a de lóbulos e a de engrenagens, tá? Nós vimos que as turbomáquinas, elas são divididas em bombas centrífugas axiais mistas, turbocompressores, centrífugas axiais e mistas, ventiladores centrífugos axiais e mistos e turbinas hidráulicas a vapor, a gás e eólicas, gente, né? Então, nós vimos isso tudo na última aula, tá? Então, por isso é importante você baixar o material, né? Ler na íntegra, tá? É importante isso. Veja os pequenos cálculos que nós vimos de vazão, tá? Vimos cálculo de rendimento. Então, esses pequenos cálculos também nós vamos utilizar, tá bom? As nossas avaliações aqui, eu mencionei que nós temos a bomba, somente a bomba. O que seria só a bomba? A bomba, gente, seria só essa parte da carcaça, né? Então, essa parte toda azul aqui é a bomba, tá? Quando eu acoplo ela ao motor, aí eu chamo ela de motobomba, tá? Por quê? Porque é um conjunto, né? É o motor com a bomba, tá? Então, o conjunto de bomba e motor nós chamamos de motobomba, beleza? Nós vimos também na última aula aqui uma vista explodida, tá? Dessas bombas, aqui no caso é uma bomba centrífuga, tá? Então, todas as vezes que nós formos trocar, por exemplo, os rolamentos ou um selo mecânico, tá? Nós temos aqui, o selo mecânico, né? Então, essa parte aqui é o selo mecânico, né? Nós vimos também a importância da construção de um rotor. Tem rotor de várias... a parte construtiva dele, a construção diferente, dependendo da construção. Se faz aqui um turbilhão de água e manda aqui para o recalque, né? Então, para se trocar aqui, por exemplo, esse selo mecânico, nós temos que fazer toda a desmontagem da bomba, né, para trocar o selo mecânico, né? Então, veja bem que é um tanto trabalhoso, né, gente? Vamos lá. Nós vemos a vazão, né? O conceito de vazão. Vazão é um volume deslocado, bombeado, de um determinado fluido que passa por uma determinada seção de um conduto, livre ou forçado, tá? Por uma unidade de tempo, e é representada pela letra Q. Então, o que acontece? Toda vez que você vê uma bomba, você vai ver na descrição dela a letra Q. A letra Q está representando a quantidade, o volume que ela pode bombear. Beleza, gente? Nós vimos também as unidades de medidas usuais, tá? Metros cúbicos por hora, metros cúbicos por segundo, litros por hora, litros por minuto, litros por segundo, e nós vemos também o GPM, que é galão por minuto. Isso tudo são unidades, né, de vazão que uma bomba ela pode fazer o deslocamento, tá? Vamos lá. Nós vimos aqui esse exemplozinho aqui, né, da quantidade de vazão. Então, qual é a vazão? A vazão, a vazão pelo tempo, né? Então, uma bomba, né? Podemos dizer assim, quando dimensionarmos, né? Qual a vazão da bomba, nós vamos medir a vazão dela, né, pela unidade de tempo, e nós temos aqui, nesse exemplozinho aqui, né, nós temos uma vazão aqui de 1000 litros, em quanto tempo? Em meia hora. E nós só fazer essa divisão, tá? Em 1000 por 5, nós temos 2.000 metros cúbicos por hora. Então, qual a vazão dessa bomba? Qual a capacidade dela? A capacidade dela
é 2.000 metros cúbicos por hora, tá? Nós vimos aqui a bomba de engrenagens, tá? Nós vimos ela internamente, tá? Então, vimos que na câmara aqui de compressão aqui, tá? No caso, o fluido for óleo, tá? Então, entre a parede e a engrenagem, aumenta a pressão, porque quando entra o óleo, né? Então, a câmara de pressão aqui diminui, né? Então, pelo óleo que vai fluir por aqui, e aí assim, quando a câmara diminui com a entrada do óleo, forma-se ali uma pressão. Nós vimos também esse filmezinho aqui, que aqui está uma unidade hidráulica completa, né? Então, é formada aqui pelo tanque, né, que nós vimos, e dentro do tanque o óleo, vem o óleo, e esse óleo aqui, ele precisa também ter um tratamento, né? Então, de tempos em tempos aqui, esse óleo ele é enviado para o laboratório, e a proporção e a medida que você vai utilizando esse óleo, né, a densidade dele vai caindo, né? Então, quando o óleo não é mais, não tem mais condição de usar, né? Então a densidade dele está muito baixa, né? Por isso são feitos testes em laboratório, né? Então não tem mais fluidez, as propriedades deles já se perderam. Então, de tempos em tempos, esse óleo ele é descartado, né? Ele é substituído. E essa unidade hidráulica aqui, nós temos um visor, que é aqui na frente, né? Para você ver o nível de óleo, né? Então, no caso dessa bomba aqui, todas elas, né? Nós falamos que tem um pescador, né? Então, existe nessa bomba aqui um pescador, tá? Ele já vai aparecer. Essa placa aqui é uma placa que ela vai trocar o calor, de trocador de calor, né? Então, o óleo, quando ele é bombeado, ele aquece muito. Então, essa placa aqui, ela tem a função de trocar o calor com o óleo, tá? E aí, o que acontece? Ela vai para o sistema com a temperatura, né? Então, porque a pressão é muito grande aqui na bomba, vai para o sistema com a temperatura. Então, por isso essa placa, que nós chamamos de trocador de calor, existe para baixar a temperatura aqui do óleo, tá, gente? Então, o que acontece? Aqui também tem uma parte, digamos assim, uma tampa, né, onde eu tenho acesso para abastecer o tanque, tá? Aqui é onde eu abasteço o tanque. Na parte aqui de trás, aqui, gente, eu tenho aqui uma tampa que me dá acesso, tá? Acesso ao tanque. Eu posso abrir essa tampa aqui, né? Limpar, tirar o óleo todo de dentro, limpar, ver se tem vazamento, tá? Fazer uma inspeção aqui nesse tanque, tá? Então, esse aqui é o pescador, tá, gente? Então, aqui não está aparecendo, tá? Mas na ponta desse pescador, desse tubo aqui, que nós chamamos de pescador, tem que ter um filtro, tá, gente? Tem que ter um filtro aqui. Porque tudo que você mandar para o sistema, por exemplo, se tiver alguma sujidade dentro do tanque, e cria sujidade, ele vai jogar para o teu sistema, tá? E o que acontece? O teu sistema, a tua válvula, tá? O teu atuador lá vai travar. Você nem sabe por quê. Sei lá, será que os O-ring quebraram? Será que os raspadores estão danificados? Então, muitas vezes é sujidade, tá, gente? Que vai do tanque lá para o teu sistema. Aqui não tem, mas todo pescador aqui, na ponta aqui do tubo, tem que ter, tá, gente? Vai para o teu sistema, tá? E aí retorna novamente para o tanque, tá? Lembra lá daquele circuitozinho pneumático, onde tem
um tanquezinho, então é justamente isso que acontece, vai lá e retorna para o tanque, né? Vai lá no teu sistema e retorna para o tanque. Isso aqui que nós vemos aqui no meio é uma válvula que regula a pressão do bloco, tá, gente? Então, a bomba lá, ela tá te mandando uma pressão, tá? E se você quiser regular mais pressão ou menos pressão, eu vou regular aqui por essa válvula, tá, gente? Então, só que não somente a válvula tem essa função de regular, tá? Mas também é uma válvula de segurança, tá, gente? Então, o que vai acontecer aqui? Se eu tiver pressão demais aqui no bloco, tá? Essa válvula aqui vai ser acionada, tá, gente? Então, é uma válvula de segurança que vai mandar pressão lá. Por exemplo, o teu atuador lá, ele travou, mas tem pressão aqui, tá? Então, a pressão aqui, se não retornar para o tanque, vai subir, porque está travado. Tá? Então, só que se subir a pressão aqui, o que vai acontecer? A válvula aqui vai acionar aqui essa mola, né, da válvula de segurança e aqui vai dar passagem para retornar para tanque, tá? Então, é uma válvula tanto que regula a pressão do teu bloco, como também é uma válvula de segurança, tá? Então, o óleo, se travar alguma coisa aqui, tá? A pressão vai subir, ó, né? Tá subindo, e aqui a válvula vai ser acionada para mandar, para retornar para o tanque, tá? Então, é uma válvula de regulagem e também de segurança. Veja que, tanto para ir para o teu sistema, como para voltar, tem que ter filtro, né? Então, um filtro para mandar para o sistema, do sistema para retornar do tanque, também tem que ter filtro. Isso é um filtro, tá, gente? Então, olha aqui, a pressão subiu e acionou a válvula, retornou para tanque. E o que acontece? O filtro tem que ter, o pescador tem que ter um filtro, sim, para não mandar do tanque, tá, para o teu sistema. E de retorno também tem que ter filtro também. Por quê? Porque um raspador pode danificar, um O-ring pode quebrar, e aí essa sujidade vai voltar para tanque, né? Então, consequentemente, vai voltar para o teu sistema. Então, o filtro é justamente para não deixar também sujidade vindo do teu sistema para o tanque. Nem do teu tanque para o teu sistema, nem do teu sistema para o teu tanque, né? Então, ambos têm que ter ali filtro, tanto na entrada como na saída do tanque, beleza? Vamos em frente. Nós vimos também a bomba de lóbulo rotativo, tá? Nós vimos aqui um cálculo de deslocamento volumétrico das bombas, tá? Nós vimos aqui um exemplozinho, tá? Isso tudo, gente, nós vimos na última aula, por isso eu peço a vocês, tá, gente? Não deixem de acessar ali o Classroom. Todo esse material e outros que nós já colocamos lá no Classroom, você baixa e começa a estudar, tá? Então, deixa eu ver aqui, quando nós vamos ter nossa prova aqui, mas antes da nossa prova, é claro que nós vamos recapitular todo esse material, todos esses assuntos, tá, gente? Deixa eu ver aqui rapidinho. Então, gente, olha só. As nossas provas, anotem aí. As nossas provas, tá? Elas vão ser dia 25/6, tá? Então, dia 25/6, nós temos uma prova. Mas antes dessa prova, no dia 18, nós vamos fazer uma revisão da aula 1 e 2, tá? E no dia 2/7, nós vamos ter a revisão das lições 3 e 4. E no dia 9/7, nós vamos ter essas aplicações, tá, gente? Então, não deixem de acessar o Classroom, tá? Baixe esse material, comecem a estudar. Qualquer dúvida, nós vamos sanar aqui as dúvidas de vocês, tá?
Eu quero agradecer mais uma vez a cooperação de vocês, a atenção e até as próximas aulas. Tenham um bom dia.